Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e o nosso convidado de hoje é um escritor focado no sobrenatural, terror e fantasia. Autor do livro O Diário de Haas. Comigo aqui, Eliel, ou como você encontrará nos livros dele, HF Pessoa. Tudo bem? Como que você está? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. E você? Como é que tá por aqui? Tudo certo também. Bom, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né, antes de colocar para gravar. É, verdade. Tivemos muito papo bom para colocar aqui no episódio. Estou bastante curioso para entender não só, né, do seu livro mesmo, mas é uma saga, e também do processo de criação. Que a gente falou que tem muitos autores, tem muitas dúvidas, né, sobre a questão da revisão, né, criação de sinopse, a escolha dos materiais do livro. E para quem está nos assistindo no YouTube, tá vendo aí que aqui essas caixas atrás de você são alguns volumes, né? É, Algumas unidades do livro, né? uma gordurinha aí que tá quase no final ali, a questão de estoque da gente. Tá quase, Ah, quase. cara, que legal. Bom demais. Então, assim, já que eu citei o livro, né, o Diário de Haas, vamos começar falando sobre ele. Como que surgiu a ideia, né, de escrever um livro? Quando que foi? Bom, vamos lá. Fala um pouquinho pra gente aí dessa trajetória de criação do seu livro. Bom, o Diário de Haas, eu até narro isso na apresentação do livro, né? Ele surgiu para mim a partir de uma experiência que eu tive que foi bem tensa. E a partir Uhum. disso aí, não tive muito escolha com relação a escrever ou não um livro. Ou era escrever ou a minha paz, ela meio que ia embora, sabe? Então, eu meio que fui Uhum. obrigado. Então, ali, a partir daquela experiência que eu tive, Cara, assim, tem umas coisas que são inexplicáveis, sabe? A gente beira o inexplicável e sobrenatural, Uhum. vai independer de como você quer nomear, né? Mas, pra mim, Uhum. o Diário de Resto surgiu assim, a partir de uma experiência que foi bem intensa e ficava uma cena, um loop de uma cena específica do livro rodando na cabeça de uma forma que eu não conseguia mais parar de pensar naquilo. E aí, depois da experiência, eu comecei a ter uma sequência de insônias bem ruins, assim, tipo, de Uhum. dormir 2, 3 horas por noite e acordar meio que numa sensação como. Sabe quando. É uma sensação assim, mesmo que você estiver de olho fechado, às vezes alguém se aproxima, você percebe isso de alguma forma. Só que isso acontecia quando eu desmaiava de cansaço, e aí eu já acordava meio, epa, peraí, sabe? Depois da experiência, cara, assim, a minha vida bagunçou completamente, assim, com relação a sono, Sim. até o jeito que eu escrevia, na verdade, assim, porque antes Uhum. disso, tinha um autor ali que escrevia mais poesias, eu escrevia mais poesia, era focado um pouco mais no romântico, esse tipo de coisa, assim. E depois Sim. disso, tem alguém que entendeu pro sobrenatural e pro obscuro, que é algo que me fascina, assim, desde de sempre, né? Sim. Então, a história surgiu aí. Aí, cara, essa cena que eu falo, ficou martelando ali na minha cabeça, era um loop de uma cena que, assim, não sei se quando você lê, você consegue. É porque eu descobri que não é todo mundo que tem isso, mas, por exemplo, tem gente que lê e começa a assistir como se fosse uma série ou um filme na cabeça. Mas tem gente que não tem essa imaginação assim, ou não consegue ler, tipo, visualizando. Mas para mim era uma sequência, um looping, como eu falei, de uma experiência, de uma cena muito específica, e era tão intenso assim que começou a se misturar com minhas memórias, sabe? Era como se fosse uma memória, mas não era. Nitidamente eu sabia que eu não era louco o suficiente para confundir. Mas assim, era tão vívida quanto. Era como se eu tivesse experienciado aquilo. Então, foi umas 2 semanas, uma semana, uns 10, 15 dias nesse, nesse extremo Uhum. assim de cansaço, até eu falei, cara, não, eu preciso escrever isso. E eu nem sabia que eu tinha que escrever, mas eu falei assim, mais intuitivo, sentei, peguei aquele, não sei se tu é da época que os computadores eram aquele branco de tubo, tudo era branco no computador. Aquele branco amarelado, né? Vai amarelando com o tempo, aquilo vai ficando uma Exato. coisa. Pois é, era aquele o tubo, né? Monitor de tubo de 15 Uhum. polegadas assim, aquele teclado branco, gabinete branco, tudo branco.
E aí, cara, eu sentei, abri um Word na vida. Eu acho que eu nunca tinha aberto o Word assim, de livre e espontânea vontade, só época de escola, assim, que Sim. você era obrigado a ficar fazendo trabalho. E aí abri e comecei a escrever. E foi assim: dali o livro já saiu com título, já saiu com o volume um praticamente finalizado. E eu Uhum. comecei a escrever e só parei quando terminou, assim. Aí eu consegui dormir, sabe? Então, e nesse período eu nem sabia o que escrever realmente. Eu sabia que eu tinha que escrever. Começou a sentir a necessidade depois desse período de insônia, comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, só assim, era como se as mãos realmente soubessem um caminho, sabe? E você vai foi meio que fiquei de Uhum. espectador, conhecendo a história ali, umas coisas que iam surgindo no meio do caminho. Eu falei, interessante, pá. E fiquei lendo assim. Aí saiu, tipo, A4, várias páginas de A4, acho que umas, sei lá, umas 70, 80 páginas já. Não lembro mais, mas assim, uma quantidade grande que já finalizava o volume um. E aí, quando Ó, eu curioso. consegui escrever, eu nem desliguei o computador, eu só caminhei pra cama e desmaiei. Aí eu dormi. Dormi, tipo assim, umas 18 horas seguidas. Aí eu voltei ao normal, comecei a voltar ao normal. Aí pronto, sossegou. Só que depois Uhum. disso eu acabei deixando o projeto engavetado por muito tempo. Mostrei para algumas pessoas próximas, assim. E aí tem um colega, um amigo, né, na verdade, chama Jones. Ele leu e ficava me cobrando direto. E aí, velho, cadê a história? E aí, cadê a história? Eu falei, caramba, calma. E aí, cadê a história? Cadê a história? Eu falei, não, moço, calma. Aí na pandemia agora, que quando surgiu a pandemia, estourou assim, assim, eu tava num outro ramo de atuação, não tava nada envolvido com escrita. Eu sou músico, cantava, né, profissionalmente, aí eu Sim. veio aquela época de pandemia, show, tudo parou. Eu falei, cara, eu vou desengavetar isso. E aí desengavetei o projeto, comecei a ler o volume um e aí no meio do volume um que eu tava lendo, que já tava finalizado, eu comecei a encontrar novas lacunas. E aí eu comecei a escrever. Comecei a escrever porque assim, o volume um ele meio que passava da infância para a fase adulta sem uma parte da adolescência. E aí eu abri a história, que era tipo assim, um volume em quatro. E aí hoje, por exemplo, eu tô escrevendo o quinto, né? Tô quase finalizando o quinto. Sim. Então, o quinto ele já tá na fase adulta. Então, assim, a gente Legal. explora durante a saga infância, adolescência e fase adulta do resto. Então, a gente explora, Uhum. é bem completo assim na questão de explorar a vida do personagem, de explorar os pormenores assim, a mente dele principalmente, né? É, interessante. E até a gente voltando um pouquinho, fiquei com algumas dúvidas, achei bem interessante. Não sei se é o certo falar isso, a motivação para escrever um livro, né? Porque na verdade, de repente, foi um alívio. Você, como você falou, por intuição, você tinha que escrever meio que. Foi, cara, Talvez você não. Aliviou, você precisava descarregar essa era informação para mim, acumulada que para você mim tinha. foi isso, porque assim, eu vou até dar esse spoiler da apresentação, que Uhum, é, sim. cara, a experiência é o seguinte, o que foi que aconteceu, na verdade, que deu gatilho à escrita, né? Uhum, Assim, eu não sou ateu, mas sou bem cético com relação a várias coisas. Assim, acredito em Deus, né? Sempre uhum, acreditei. Na minha família tem uma criação aí protestante e tal, sempre acreditei em Deus, mas sou muito cético com muitas coisas, entendeu? Só que, por exemplo, um dia eu uhum, tava dormindo lá, tipo, não sei como é que tu dorme, mas eu durmo de bruços, com uma coberta lá enrolada e, tipo assim, só de cueca ou um short e tal. Mas tava dormindo desse jeito. E aí minha janela, velho, ela tem um ferrolho. Assim, eu tô falando de janelas antigas, né? Não sei se. Aquelas sim. janelas de madeira que são bem pesadas, sabe umas que Uhum. geralmente ela abre no meio? Pronto. Sei, sei, sei. A minha janela, ela tinha quebrado uma trava no meio, assim. Aí o que, que meu tio fez? Que o povo aqui tem o costume de não jogar as coisas fora. Colocou uma dobradiça no meio, assim, para que as folhas não se separassem. E aí colocou um ferrolho grande na parte direita da janela, assim, pra gente que tá olhando, na parte direita. Esse ferrolho, ele não. Tu puxa, a janela não vem, né? Ela balança o meio assim, mas ela não abre. E aí, velho, eu tava Uhum. lá dormindo tranquilamente. Essa janela, ela abriu de vez e bateu. Tipo assim, deu um baque absurdo na parede, sabe? E quando isso aconteceu, eu só pulei da cama. E aí, mediante algumas experiências assim que a gente não consegue explicar, ou a gente trava, a gente corre, ou a gente tenta compreender o que está Uhum. acontecendo, né? Mas assim, o ser humano, ele geralmente é isso, ou ele trava, ou ele corre, ou ele luta, a depender da situação. São Sim. os nossos instintos primários. No meu caso, eu travei. Travei e fiquei tentando compreender o que estava acontecendo, assim. Mas assim, eu tinha uma percepção a partir daquele momento que alguma coisa tinha passado pela janela. Tanto é que
quando minhas forças, assim, eu saltei da cama, né? Fiquei ali em pé, meio trêmulo, tentando entender. Porque você tá dormindo sozinho, viu um baque, você assusta de uma vez só. Então, ali com 18 anos, saltei ali, fiquei parado, assim, meio no escuro no quarto. Não tava tão escuro, porque em frente à minha janela tem tipo um poste, assim. Então, iluminava um Sim. pouco, mas não tanto, né? Então, ficava umas sombras, assim. Cara, eu fiquei assim, meio sem saber o que foi acontecer. Eu fui, acendi a luz, não tinha nada no quarto. Minha cama não tem como tipo, entrar em cama, porque ele tem embaixo, porque tem tipo umas gavetas assim. Então ela é meio Sim. vedada, não tem como entrar embaixo da cama. Eu pensei que tinha sido um gato, sei lá, alguma coisa, sei lá. Eu nem sei direito o que eu pensei, mas eu pensei que tinha entrado alguma coisa, entendeu? E a Você porta tinha a fechada. sensação que de fato entrou alguma É, coisa, não foi só que abriu por causa do vento, alguma porque coisa não assim, tinha você como sentiu abrir. de fato. Porque não tinha como abrir por Ah, causa do vento, por conta entendeu? do ferrolho, Por né, conta estava do bem ferrolho. preso, E então só que aí a mente da sim, gente começa a tentar compreender a experiência, entendeu? Porque aí o que aconteceu? exato. Beleza, minhas forças foram voltando, pá, a porta do quarto fechada, fui olhando em Uhum. volta ali tudo, falei, cara, tem alguma coisa. Tipo assim, sabe um instintozinho que fica em você e fala assim, pô, velho, tipo uma coceirinha, fala assim, rapaz, tem alguma coisa estranha ou errada. E aí o meu primeiro pensamento depois disso, assim, de ver que não tinha nada, foi que o ferrolho da janela tinha estourado. Só que aí eu peguei a janela, aí eu fui empurrar para a janela local, o ferrolho estava assim, esticado, né? Porque o ferrolho você passa e desce ele, né? Uhum. Então tem Sim, pra esses dois travar, né. para baixo, ele trava. E ele estava passado e travado. Aí eu falei, então a outra partezinha do ferrolho estourou. Só que na hora que eu encostei a janela, a outra parte ainda estava intacta. Aí, Como se tivesse um movimento normal de abrir, né. só que aí Não estourou, é tipo, entre não, aspas, não é o estourou. movimento E o natural ferrolho de não abrir, né. correu. Aí é que tá, o ferrolho ele não correu. Ele Hum, estava passado, por exemplo, aqui assim, ui, desculpa. Aqui assim é como se tivesse o limite do ferrolho. Ele estava sim. esticadinho para lá e a outra parte intacta, a outra parte que ele gruda, né? Que o ferrolho passa para cá para Uhum, dentro assim, e trava, né? Essa partezinha aqui estava intacta e o ferrolho estava assim, com a língua passada. Então assim, quando eu fui fechar a janela, ele vem aqui retinho, e chegou aqui e bateu. Por quê? Ele estava esticado e travado para baixo. Então ele não tinha como voltar. Aí na hora que eu empurrei a janela e eu fiz isso, aí já veio outra estranheza que foi como é que ela abriu. uhum. Entendeu? Porque ela não tinha como ter aberto. Daquela forma, não. Sim. Ela não tinha como ter aberto. Entendeu? Porque o ferrolho estava passado e travado para baixo, ele estava esticado e o negocinho não tava quebrado. Porque eu peguei ele e fiz assim, balancei e ele estava chumbado numa paredinha que fica. Eu não sei como é que chama, mas a janela tem um molde, né? Tipo o caixonete da janela. Sim. E ele tava chumbado aqui, na paredinha do lado de cá. Meu tio chumbou ele. Tanto é que Uhum. essa janela ainda existe. E esse negócio tá chumbado lá até hoje. E essa janela funciona normalmente. Normalmente, assim, né? Depois desse armamento. Sim. Até hoje. Então, assim, aí eu cheguei, balancei pra um lado e pro outro. Falei, véi, isso aqui não. Tem alguma coisa errada. Puxei os negócios, tudo muito firme. Falei, rapaz. Fechei. Hum. E eu tenho o hábito de dormir muito com o quarto todo escuro. Mas assim, a luz do quarto já estava acesa, né? Porque eu tinha procurado. Aí eu fechei. Sim. Aí você fica meio que tentando raciocinar o que pode ter sido. Só que tá no meio da madrugada, você tá meio com sono, meio tentando entender uma coisa assim. Aí eu, Uhum. beleza. Na hora que eu desliguei a luz, eu já senti que eu não tava mais sozinho no quarto. Aí essa sensação de não estar sozinho, aí O pós foi pior, né. essa Esse sensação foi aí, ela começou a me deixar bastante, bastante incomodado, porque eu tenho sempre o hábito de dormir com luzes desligadas até hoje. Não consigo dormir de luz sim, acesa. Então, sim. isso começou a me incomodar de um jeito que eu durmo de bruços. Já passei a não conseguir mais dormir de bruços, porque eu sentia que quando eu dormia, alguma coisa estava se aproximando, tipo, vindo na minha direção. Aí eu já comecei a ficar meio. Epa, Uhum. peraí. Entendeu? Aí eu já comecei a virar, porque minha cama é colada na parede assim, aí eu comecei a ficar de costas para a parede e de frente para um lugarzinho assim que é o canto mais escuro do quarto, praticamente, porque se eu abrir a janela, aqui tem tipo uma paredinha e fica uma quina aqui Uhum. assim, ele vai assim, fica uma paredinha como se fosse uma caixa mesmo, a quinazinha da caixa assim, onde a luz do poste não entra, sabe? Então assim, eu ficava olhando para aquilo, sabe quando você joga, sei lá, uma roupa em cima de uma cadeira e tu olha ele num pouca luz, parece que tem alguém sentado e tu fala, Sim, aí dá sim. uma geladinha no coração assim, aí você acende a luz e fala, sua roupa, beleza. Mas aquela sensação
aquele primeiro choque inicial que a gente toma, que o coração dá uma gelada e sua mente busca entender o que tá acontecendo, era tipo isso, entendeu? A primeira vez. Só que, velho, começou a ficar muito, muito intenso, assim, de Foi progredindo, então, essa foi, sensação de progredindo, companhia, né? de companhia, foi progredindo. E foi incomodando cada vez mais, porque no começo eu ainda conseguia dormir. Só que, tipo assim, do primeiro pro segundo dia, eu já tinha a sensação que não tava mais sozinho. Muito latente, sabe? E aí eu comecei a ficar, assim, dormindo de umas formas estranhas, isso atrapalhou meu sono. A insônia começou a ser progressiva. Aí começou progredindo, progredindo. Aí chegou um momento que eu tava dormindo de luz acesa, que eu já não conseguia mais dormir de luz apagada, entendeu? Isso, então, assim, juntava esses fatores e eu ficava, putz, velho, eu não, sabe, eu não sabia muito o que eu tinha que fazer para aquela sensação passar. Então, agora essa imagem, essa cena, nesse primeiro dia eu já tive um vislumbre dela específico, dessa memória, ela já ficou ali na minha mente já no primeiro dia. No segundo dia ela já foi, na medida que meu sono foi piorando, ela foi se intensificando, como se fosse inversamente proporcionais, sabe? Tipo, fosse proporcionais, na verdade, né? Conforme o sono piora, ela aumenta. É inversamente, né? Conforme Aí ela foi piora. ficando tão claro na sua cabeça até o ponto de escrever. Sim. Não, Então, ela, assim, claro, ela já tava, sabe? Mas o que me levou a escrever não foi a cena em específico, mas o instinto de escrever do que. Porque, cara, ela tava de uma forma que, assim, ela começou devagarinho, devagarinho, devagarinho. Só que tinha, assim, dias. Começou uns os 2, 3 últimos dias, assim, que antes de escrever, que ela já ocupava, assim, umas 2, 3 horas do meu dia, sabe? 4 horas do meu dia, eu pensando naquilo de forma recorrente. Caramba, velho. Isso me agoniava, sabe? Então, assim, a minha insônia piorou drasticamente nos últimos dias. E aí, nesses últimos dias, eu dormia assim, tipo, 1 hora, 2 horas. E aí, essa sensação de sim. ter alguém no quarto, mesmo com a luz acesa, ela Nossa, já é péssimo, existia. né? Aham. E assim, pô, era uma sensação de não é que só tem alguém no quarto. Era uma sensação de alguém avançando na sua direção, entendeu? Então, essa era a minha maior. Esse era o receio. Sim. Que eu já não dormia mais de costa para a parede de lá, que era o canto mais escuro. Eu ficava acuado na parede, de costa, travado meio que na minha parede. E assim, com a cabeça virada pro lugar, porque se desse alguma coisa, eu tava virado. E um apartamento pequeno, né? Tudo, assim, era só eu e minha mãe. Sim. Minha mãe tava viajando na época, então assim, era praticamente eu sozinho em casa. Sim. Cara, e foi E, complicado. E aí, quando eu e cheguei como para que foi escrever, passando? Foi literalmente, foi progressivo também não, a terminei de diminuição da escrever, sensação? terminei de escrever, desmaiei, no outro dia já passou, não tinha mais. Entendeu? Então, assim, já dormi Cara, tranquilamente. Foi muito é bem, específico. Foi, e é curioso porque foi o ato de escrever ali, foi literalmente do dia para a noite, né? Então de, passou, é, acabou de escrever, passou puf, tudo, né? é. Voltou ao normal. Eu terminei de escrever no computador lá. Assim que eu terminei de escrever no computador, as últimas. Eu nem desliguei o computador, caminhei pra cama, desmaiei e dormi. Umas Sim. 18 horas seguidas, assim. Aí depois eu. Compensando as horas, né, perdidas, Não, né? Meio que completamente, assim, parece que foi pegando, assim, todas as minhas forças ali que eu precisava de dormir. E dormi umas 18 horas seguidas, assim. Não seguidas, assim, eu acho que não dá pra. sim. Mas, assim, eu acordava cansado ainda, não saía da cama. Eu fiquei umas 18 horas, assim, nesse fluxo, né? De acordar e ficar. Sim. Umas 18 horas. E aí, cara, quando Chegou a eu. ter alguma outra experiência? Só te cortando um pouquinho. Chegou a ter alguma outra experiência A, sobrenatural depois? depois, Sim, algumas, sim, algumas. Porque eu continuei escrevendo depois. sim, E à medida que eu escrevia. Na verdade, sim, eu só comecei a escrever depois quando esse colega ficava me cobrando, né? Esse colega ficou me sim. cobrando, me Isso cobrando, me anos cobrando. depois, né, igual você tinha Me falado. cobrando, me cobrando. E aí, quando comecei a escrever, algumas sensações, por exemplo, começaram a voltar. Enquanto eu escrevia esse primeiro livro, era, tipo assim, eu conseguia ver pelo canto dos olhos, assim, tipo, como se alguém tivesse passado. Os calafrios que o Rez narra, eu conseguia sentir. A pele se arrepiava de forma bem similar. Então, assim, era muito parecido a Uhum. isso, sabe? As sensações que ele sentia, eu conseguia experienciar algumas, e talvez por isso eu tenha conseguido descrever, assim, de uma forma com mais propriedade, sabe? Porque na hora que eu fui fazendo, fui Sim. falando, fui fazendo, então algumas coisas assim, realmente, eu estava vivenciando ali enquanto estava escrevendo.
E aí, depois que eu comecei a escrever os outros volumes, cara, isso é muito interessante, que eu escrevi do volume 1 ao volume 4 em um ano. Assim, o volume 1, assim, né? Uhum. Depois que eu resolvi abrir, então, assim, teve Sim. uns 60% do volume 1 que eu comecei a fazer, aí teve volume 2, 3 e tal, 4, 5, 4 e agora eu tô no quinto. Em um ano eu escrevi os Uhum. 4 volumes, aproximadamente umas 1000 páginas. Então, nesse tempo, rolou muita coisinha, assim, se eu fico muito tempo sem escrever, eu começo a ter terror noturno. E são muito específicos, assim, sabe? São muito específicos. Porque eu não conheço alguém que sofra de terror noturno, mas quando eu passo, sei lá, tipo uns 15 a 20 dias sem escrever, começa. Uhum. Entendeu? Então, hoje eu tô meio na correria, mas ainda assim eu ainda tiro um tempo. Antes da gente entrar aqui, eu tava escrevendo Uhum. já tava escrevendo ali umas 2 páginas Sim. para poder a apresentação do livro 2 e tal, que eu tô colecionando experiência dos nossos leitores para colocar Uhum. também Ah, no que livro. legal. Muitos leitores tiveram experiência. Isso é bem É, interessante. Porque começou a porque eles passar, talvez entendeu? eles se sintam à vontade de falar assim: "Ó, também passei por algo parecido", e começa Né, não, e a é justamente isso. Aqui, hoje a gente, quando o livro vai, a gente envia o livro, né? A gente manda um manualzinho de instruções e tal. Mas esse manual de instruções que vai junto com o livro surgiu por conta de experiências de leitores. Uns Hum. leitores receberam os livros, assim, começaram a ler, começaram a relatar algumas coisas, e aí eu falei, deixa eu fazer um negócio. Aí eu criei a cartinha como um manual de Uhum. instruções junto com a cartinha de boas-vindas e mandei para eles. Porque assim, muitos leitores após receber o livro e segue, assim, a gente tem uma trilha sonora específica do livro, né? Que é uma trilha Uhum. sonora que ela foi construída para aumentar o nível de concentração, que ela tem uma frequência muito específica, ondas bineurais e tal. Então, assim, ela aguça a tua Legal. concentração e permite a sua imersão ficar melhor. Para quem tem o hábito de ler ouvindo música, é, pô, fantástico, É, sabe? e você como músico, né, eu É, imagino que então, assim, te não, ajuda muito, né, não, nesse sentido, bastante, nessa bastante. criação. Eu fiz, cara, e aí muita gente começou a relatar umas experiências estranhas, assim, durante a leitura. Aí eu comecei a anotar isso, comecei a salvar umas, assim. Falei, bom, Aham. parece que a experiência. Eu até estava falando sobre isso na apresentação, que eu achava que a experiência estava no começo, eu achava que a experiência, as coisas estranhas que aconteciam com o livro ou no entorno dele estavam restritas a mim. Mas aí começou a Uhum. passar para outras pessoas, sabe? Tudo que estava envolvido no livro. Então, assim, eu até vou relatar no livro 2 ali logo no começo, algumas estranhezas assim que aconteceram durante o projeto que você não tem meio que como explicar o que foi que aconteceu, sabe? Então eu Uhum. tô deixando isso tudo bem, bem organizadinho assim, porque, cara, tem umas experiências que são, sei lá, véi, são muito inexplicáveis, sabe? São muito inexplicáveis, por mais cético que você seja, são muito inexplicáveis. Tem gente cética que teve experiência. E isso É. que é bem interessante. Tem uns. E você sente que o seu livro ele é profundo, forte e bom o suficiente até para provocar isso nas pessoas que são céticas? Cara, Você enxerga isso, o seu livro como esse catalisador dessas cara, eu experiências, não sei muitas vezes? se, assim, é muito difícil dizer se é só o livro em si, sabe? Mas eu acho Uhum. que é porque assim, ó, hoje a gente não vende um livro, a gente vende uma experiência literária, né? Que ela é bem completa. Quando você Uhum. compra o livro, a gente busca explorar todas as sensações. A gente só não consegue explorar hoje o paladar. Só o paladar que a gente não Uhum. consegue explorar. Porque até a essência a gente coloca no livro, é uma essência exclusiva que eu mesmo que Uhum. faço a partir de uma mistura de algumas essências e coloco dentro do livro o cheiro de uma forma muito específica. Então, assim, é uma experiência literária muito intensa, é uma experiência muito sensorial muito intensa. Então, talvez a junção de tornar esse universo mais tangível para o leitor, junto a, com o conteúdo do livro, talvez o conjunto faça que muitas. Assim, a gente tem uma quantidade significativa de leitores que relatou alguma coisa, Uhum. claro que uma boa parte também não, mas, cara, assim, tipo, um sexto dos nossos leitores teve alguma coisa, sabe? Vem conversar, falar, cara, aconteceu isso aqui. De É um alguma número bem forma, relevante, assim, se for é uma pensar, né. quantidade boa. Bom, a gente já enviou a nível nacional aí uns 3.000 exemplares. A gente começou a Hum. operação nova, né? A gente está aí no mercado há pouco tempo, assim, comercializando os livros há pouco tempo. E
é muito interessante que o nível das experiências, sabe? Assim, todo mundo que tem algum tipo de conexão, assim, só pra você ter ideia, a gente teve livros que desapareceram de dentro de um galpão vigiado. E ninguém conseguiu explicar isso, entendeu? Exatamente 12 livros sumiram de dentro de um galpão. E o gerente me ligou, o dono me ligou, e ele falou: ó, a gente não sabe como sumiu. Os funcionários eles não entram no galpão com mochila, com nada, tem câmera, os livros estavam lá e depois não estavam. A gente vai fazer outra impressão, outra tiragem para você, que chama de refação. Vou fazer uns a Sim. mais e é isso. Aí eu Acaba expliquei. que Eu você expliquei. imagina o como, né? O porquê que aconteceu, né? Eu expliquei para os leitores. Eu tinha assim, esses livros já estavam prontos para ser enviados. Eu expliquei para os leitores. Eu falei: olha, aconteceu essa situação, essa e essa. Se vocês quiserem o reembolso, eu vou entender. Mas é isso que aconteceu. E aí, vocês querem o reembolso? Querem esperar? Aí ninguém quis o reembolso. Não, eu quero esperar. Agora eu quero mais. Eu falei: então Legal. beleza. Aí É um livro refizeram. especial, né? Se for pensar, Não, aí né? agora fez mais. Então, assim, algumas experiências assim que a gente não consegue explicar são Sim. muito interessantes. Algumas delas, inclusive, tá juntas, assim, né? Tô compilando. Porque, cara, é muito doido, Uhum. assim, gente que é cético. Teve um depoimento mesmo que eu recebi de um leitor que ele falou assim: cara, eu sou cético. Aí ele falou assim: quando eu tava vendo os vídeos de divulgação, os negócios, aí vocês narram, falam de algumas experiências. Eu falei: ah, beleza, ótimo marketing. E ele narra, e tem um print disso no Instagram, até salvei. Falando aí, ele falou: cara, e aí começou umas experiências muito estranhas. Aí ele narra uma sequência de experiências. Eu vou deixar isso lá na apresentação. Mas Uhum. é intenso, é intenso. É uma literatura Legal. intensa, porque a gente vai. O Diário de Reza, ela é um livro que é dividido em camadas. Então, a camada mais superficial dele, você vai encontrar magia, você vai encontrar esse universo mais fantasioso. Só que se você começa a aprofundar na leitura, você vai descobrindo novas camadas e muito mais profundas. Então, Uhum. assim, quanto mais você lê, Legal. mais profundo você consegue ir na história. Porque você começa a pegar detalhes que você não pegou na primeira vez, e começa a pegar outra coisa aqui, juntando, Uhum. ajustando isso de alguma forma, sabe? Então é bem interessante. É bem interessante. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Sim. E você tinha falado que são mais de volumes. Você está trabalhando no volume 2 agora, mas você já escreveu 4 ou 5. Qual que é o tamanho dessa história? E como que você está se programando para publicar, lançar, enfim? Olha, a previsão hoje que a gente tem é que seja pelo menos 8 volumes. Uhum. Porque hoje eu estou escrevendo o quinto, né? Estou no capítulo Sim. 10. Capítulo 10. Capítulo 10. Eu até olhei ali para a aba ali, tá até aberto. O capítulo Uhum. 10 do volume 5. E a previsão é que a gente lance um por ano, entendeu? Mesmo que. Sim. É porque, assim, como eu sou um autor independente, a minha preocupação é que os leitores tenham acesso à obra o quanto antes. Mas, Perfeito. como você viu aqui, a gente tem um estoque e tem toda uma parte de logística, toda uma parte financeira. E quando eu falo financeira, eu não estou nem falando de lucro, eu estou falando de ter o valor para você fazer uma quantidade de livros que compense para os leitores, porque quando a gente pega uma quantidade maior, né, os valores caem, então a gente Proporcionalmente é, vai baixando o preço unitário, né? justamente, então a gente consegue um preço bem popular. Por exemplo, o primeiro a gente consegue a R$ 59,90 e envia para o Brasil inteiro, frete grátis. Já com Uhum. tudo, né, tudo incluso, todos os brindes, né, além de Sim. né, toda a experiência. Tá super dentro, né, tá até É, mais em conta do que boa parte dos não, livros ali, cara, ainda mais e com assim, frete grátis, Brasil inteiro, são um é, produto tão atrativo, né. então, assim, e é uma experiência totalmente diferente, entendeu? Hoje, se você pesquisar o que a gente se propõe a fazer, indo desde a parte olfativa, auditiva, tato, né? Todas as experiências que a gente colocam reunidos, é porque assim, Uhum. separados você vai encontrar, mas juntos no mesmo livro
pouquíssimas pessoas fazem. Na verdade, assim, Sim. tudo junto, igual a gente faz, eu nunca vi ninguém fazendo. Tanto é que eu pesquisei, então a nossa experiência é uma experiência exclusiva no mundo, entendeu? Então a gente quer Legal. começar, inclusive, futuramente exportar essa experiência, né? Para outros Uhum. lugares do mundo, Sim, mas sim. a gente entra em algumas barreiras ainda, mas estamos indo, né? Caminhando, né? Caminhando para a gente E quebrar. e os leitores, né, como que é um outro ponto de dificuldade dos escritores é ter um livro publicado, agora quem que vai comprar esse livro, né? Como alcançar os leitores? Você até falou que já enviou mais de 3.000 livros, né? É uma quantidade bem relevante. Aí atrás de você tem um estoque, que eu imagino que já tem uma previsão ali de venda, Já a já gente tem um ritmo envia ali, todos os dias, a gente manda todos os dias. né? Como que foi para chegar nesses autores desde o começo? Assim, resumidamente, né, estratégia, alcance, o que que te fez ali chegar nesse ponto de todo dia estar enviando o livro? Cara, é o seguinte, o que vai fazer diferença aí entre você ser conhecido e não, é o marketing, né. Então Sim. você precisa ter uma boa equipe de marketing. No começo era só eu, agora esse mês agora eu comecei a terceirizar, mas foi um conhecimento em tráfego Legal. pago, então você tem que estudar, tive que estudar, porque assim, Basicamente tráfego pago para tráfego anunciar, pago, para divulgação do seu livro. 100%, Perfeito. entendeu. Comecei, tipo assim, colocando R$ 6 por dia no Instagram, foto do livro, impulsionava no history ali mesmo. Aquele automático, né, de É, impulsionamento do próprio entendeu? Instagram, né? Ali mesmo. Aí depois eu comecei a estudar, comecei a sentir a necessidade de estudar, fui Uhum. aprofundando, aí eu vi que aquilo ali era bem superficial, assim. Algumas coisas você conseguia bons resultados, algumas coisas não. E aí eu fui pro gerenciador, né, que é ali o Meta O ADS, você começa a ir por DM. dentro, Uhum. você começa a entender, você começa de métricas, você começa a ver como é que funciona a plataforma, e Uhum. comecei a colocar, assim, de uma forma mais intensa, verba e, cara, assim, teve nos meses de dezembro mesmo, a gente vendeu mais de 1.000 exemplares só em dezembro. Foi um mês, assim, Pô, recorde. dezembro agora? Dezembro agora. A nossa operação é bem nova, assim, CNPJ, pra você ter ideia, o meu é de outubro do ano passado, Sim, sim. 2022. É, Esse é outro ponto importante para os escritores que querem crescer, é a profissionalização, né. sem dúvida. Então, do ponto que você abriu um CNPJ, você agora terceirizou sua equipe de marketing, então é tratar de fato a escrita como uma profissão, né. E outra É, coisa, não tem essa parte, assim, porque muitos autores só querem escrever. Se você tiver um suporte para fazer isso, olha, vai ser lindo. Vai ser ótimo, vai sim, ser uma experiência excelente. Mas se você estiver esperando, por exemplo, e aqui a gente já vai para um outro tópico, que a editora vai hum, fazer tudo isso por você, vai. não Gente, faz, né. não vai fazer não, gente. Assim, eu corri atrás de muitas editoras até entender que quem era responsável por fazer o negócio acontecer era eu, entendeu? É, porque a editora, ainda mais para autodependente, ela quer é uma prestadora de serviço, né, você manda o seu livro, ela vai fazer um orçamento, quanto que fica para ficar pronto, te repassa, você compra, Ainda tem isso. basicamente. Era uma coisa assim que pra mim não cabia muito. Vamos lá, Uhum. eu escrevi o livro, eu já, né, deixei ali tudo organizado, tudo pronto, já tinha revisado, já tinha ilustração, já tinha capa, já tinha tudo pronto, e ainda assim eu teria que pagar algum valor para editora, sei lá, colocar isso nos moldes dela. Ou seja, Uhum. assim, na minha concepção, e talvez eu esteja equivocado, né? Quem estava postando o livro era só eu, entendeu? O risco era todo meu. E aí, Sim, entre eu arriscar na mão de uma editora onde o meu percentual em marketing, tudo isso ficaria de uma forma comprometida, por exemplo, ou limitada, né? Eu optei sim, por eu mesmo fazer. Então, assim, fui sim. atrás, aprendi, corri, tanto é que meu site foi eu que fiz. Eu aprendi a. E muito bom, tá? Eu acessei, Obrigado. tá responsivo com as informações necessárias, importantes para a pessoa Isso. conhecer o seu livro. E aí eu fui aprender, cara. Foi assim, se você não tem dinheiro para delegar logo de cara, você tem que sentar, YouTube, tá aí, hoje eu falo assim, hoje você sai com qualquer formação que você quiser no YouTube. Se você quiser aprender, Exatamente. se você quiser ter um conhecimento teórico que um neurocirurgião tem, você vai no YouTube e vai pesquisar, vai ter alguém falando sobre isso, vai ter alguém explicando, você vai ler sobre isso em algum lugar, Uhum. assim, PDF, assim, é correr atrás mesmo, sabe? Quando você Sim, entende que ninguém vai fazer por você,
Porque, assim, Uhum. é muito difícil você achar uma editora que vai pegar teu nome e falar assim, ô Eliel, vamos pegar seu nome aqui, eu vou investir aqui R$ 200.000 em você, você vai ficar um autor É. famoso aí, seu livro vai ficar vendido. Não vai fazer, isso não vai É. acontecer não, não vai acontecer não. É, É muito acaba que difícil pode acontecer ser, uma coisa dessa, né? pode ser que aconteça depois que você vendeu, sei lá, 50.000 livros, você tá com uma baita relevância digital, aí aparece, né? Porque vai ser mais fácil trabalhar uma pessoa que já tá É, em outro patamar, né? entendeu? Mas aí o que eu entendi foi que hoje, até essa semana, eu estava conversando com um representante de alguma hub, assim, de marketplaces e tal, eu tava conversando, e o Uhum. mercado até, e ele já é alguém experiente. E eu falei das tiragens que eu tenho um costume de fazer, de 1.000, 2.000, e ele ficou assustado. Caramba, consegue vender esse tanto de livro? Eu falei, consigo, sem muita Uhum. dificuldade. Requer investimento em marketing. Aí ele falou, por que que a gente Sim. não faz marketing, né? Assim, eu Aí. falei, cara, é, Já tá num ROI, ô Eliel? Você já tá num positivo do tipo, já, aquilo que você investe é menor do que daquilo que você vende, né? Então, já, assim, já. chutando, né? Até para ficar mais claro aqui para os ouvintes. Chutando, você investiu R$ 100, você vende 150 em livro. Ou seja, o que você investe, ele é um valor abaixo daquilo que você vende. Então já está no positivo, Sim, já, né? já dá lucro já. Assim, Uhum. se você fizer uma, um trabalho de marketing certo, porque assim, Facebook hoje, a inteligência Meta DS, Instagram, não só Facebook, né, TikTok, Uhum. todas essas redes, ela já tem uma inteligência artificial ali bem forte, né? Se você Sim. souber conversar com o seu público, porque aí também vai de você, porque a plataforma vai entregar. A questão é, se você Sim. souber conversar com o seu público, as coisas funcionam, entendeu? Então, assim, Perfeito. a gente começou ali em... E assim, eu não tenho, assim, eu não tinha muita verba para começar, como eu te falei, eu comecei investindo R$ 6 e tal por dia, mas eu não tinha essa verba para começar. Eu arrisquei fazer 20 livros. Aí a primeira gráfica que eu fiz, ela me dava tipo assim, olha, o livro vai ficar pronto em 10 dias úteis. Você só paga quando os livros ficarem prontos. Você assina o contrato, só paga quando os livros ficarem prontos. Aí nesses 10 dias Uhum. úteis, eu tipo assim, paguei, sei lá, para fazer 20 livros. Acho que custou uns 300 e poucos. Não vou me lembrar agora. Mas custou uma fração Uhum. assim. E era quase tudo que eu tinha na conta, entendeu? Assim, tava Aham. bem, bem, bem liso, assim, com relação. Eu falei, cara, vou pegar aqui. Aí eu tinha um exemplar comigo que tinha mandado de exemplo para ver como é que ia ficar. E eu peguei, tirei umas fotinhas, comecei a colocar ali no Instagram, impulsionar, e começou a sair, tipo assim, uma vendinha, duas por dia, gastando R$ 6. Aí comecei a fazer a Uhum. matemática, falei, funciona. Funciona. Pá, fui fazendo. Aí teve um mês, assim, teve uma semana que o. Que a gente. Do nada, assim, 150 livros vendidos. Eu falei, eita, peraí. Deixa eu Uhum. organizar isso aqui, senão vai. Porque, assim, eu sou muito preocupado. Tem isso também, né? Eu sou muito preocupado com a experiência do leitor. Sou muito preocupado mesmo. Sim. Tanto é que a gente faz. Todo mês a gente dá um jeito de melhorar alguma coisinha, estrutura, embalagem. Os nossos livros. Acho que tem até aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente usa umas espuminhas assim. Essa aqui é porque ela já está Uhum. cortada, mas é uma espuma Sei. de 5 milímetros para proteger as quinas dos livros. Então a gente envia como se fosse Uhum. algo para colecionador, entendeu? Então a gente Sim. protege muito bem os livros. No começo não era assim, né? Mas hoje a gente já habituou a fazer isso. Hoje a gente usa um envelope de proteção, que é aquele plástico. As etiquetas, já tem impressora aqui, né? Impressora de etiquetas e tal. Já faz no sistema e já envia. E aí, Você teve que profissionalizar essa parte também, né? tive. Porque você falou, pô, dezembro vendeu livro pra caramba. Não, e a gente Teve. não tinha estrutura Então, para você isso, assim. A gente não tinha tem que estrutura para isso. automatizar muita coisa, né? Tem que Não, profissionalizar para sair rápido, né? não, em dezembro a gente não tinha estrutura para isso. A gente não sabia que a gente ia vender 1.000 livros em dezembro, entendeu? Eu tava na expectativa assim, eu falei, cara, vender aí uns, sei lá, 3, 4 livros por dia, dá para fazer. A minha Uhum. matemática era essa, né? Eu falei, pô, beleza, gastando isso, beleza, fazendo 10 livros aqui, tá, dá pra fazer, tá. E então a minha cabeça tava funcionando assim. E aí, teve semana em dezembro que de domingo a domingo a gente vendeu 45 exemplares por dia. Então a gente ficou, Nossa. não, a gente ficou assim, um estoque igual esse aqui foi assim,
pau, rapidinho, fui embora. Tanto é que a gente não tinha a estrutura, assim, em questão de proteger o livro, a gente ainda não tinha essa ideia, porque a gente estava muito confiante no que os Correios iam entregar tudo certinho e Uhum. tal. E aí, Sim. nesse mês, a gente descobriu que trabalhar com os Correios é um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Dentre Uhum. extravios e danificação de danos, assim, gerado a quinas de livros e tal. E aí eu falei, não, peraí, aí eu dei uma outra pausa, eu falei, não, meu estoque acabou bem antes do imaginado, então eu fiquei até sem estoque. Falei, caramba, fiquei sem estoque. E aí eu segurei os anúncios, segurei tudo, porque a gente já não tinha mais estrutura para vender. E aí, como a gente não Sim. tinha, por exemplo, impressora de etiqueta e tal, era feito numa impressora comum, essas de essa jato de tinta comum, não é nem a Sim. laser, a gente colocava aí e ia imprimindo e cortando os endereços na tesoura. Cara, eu fiz uma força-tarefa aqui, tinha uns amigos que foram ajudando, a Álvaro mesmo, um amigo, minha esposa, foi ajudando. Minha esposa estava comigo desde o começo, né? Vai ajudando desde sempre. Sim. E aí, nesse mês aí mesmo, cara, assim, deu muito difícil, porque no começo a gente estava enviando igual todo mundo envia, que era um papel. Aquele craft, né? É, eu comprei um livro essa semana não, tem uns 15 dias da Amazon. Eu comprei tem uns 15 dias, não. Chegou tem uns 15 dias, ou 20. Ele veio enrolado no papel craft, e é isso. Uhum. Assim, eu não sou um cara muito chato, assim, com livro e tal, mas, por exemplo, eu tenho muitos dos meus leitores que são colecionadores, então a galera E no craft ele pode chegar tudo certinho, mas se tiver alguma pequena e, situação ali de estoque, armazenamento, vai amassar, vai não, chegar meio ondulado o e livro. pela experiência que a gente tem, não foi tão positivo assim em alguns exemplares, mesmo que não tenha sido em Sim. muitos, sabe? Por exemplo, a gente teve livros que foram jogados por cima do muro. Então ele cai de Uhum. quina ou ele cai de algum jeito, aí dá uma amassada na quina ou coisa. Aí eu falei, não, eu vou melhorar essa experiência. A gente tirou do papel craft, começou a colocar no Uhum. envelope de segurança com plástico bolha. E aí a gente Sim. começou a perceber que o plástico bolha também não estava dando conta das quinas. Aí eu falei, cara, não, a gente vai ter que fazer outra coisa aqui para as quinas, porque em alguns locais parece que é Uhum. jogado, não sei, o armazenamento, ou na hora do transporte ali É. é jogado de qualquer forma e a quina acaba batendo, sei lá. E aí eu a gente foi assim, se profissionalizando ao ponto que hoje, quando eu recebi aquele livro da Amazon daquela forma, que foi só em papel madeira assim, me gerou estranheza. Eu recebi o livro assim, "Puxa, desse É que jeito." você teve a visão de leitor, né? Tipo assim, imagina um leitor seu recebendo o seu livro dessa forma, né? Você fala assim: "Ah, eu não quero que ele tenha essa experiência", né? Não, é porque assim, a gente idealiza como eu fui idealizando como seria a a experiência perfeita, assim, como é que eu gostaria de receber algo do tipo e tal. E aí, cara, conforme eu fui pensando, fui melhorando, né, essa questão Sim. das proteções de quina mesmo, a gente foi pesquisando, a gente não começou com a espuma que a gente usa hoje, que é uma espuma PAC, se eu não me engano, PAC. Uhum. Começou colocando as quinazinhas de papelão dentro do Sim. papel do craft. Só que quando a gente passou para o plástico, o papelão rasgava o plástico. E a gente achou que o bolha Uhum. ia suprir, só que o bolha ele Sim. consegue proteger a face e as costas, mas as quinas ainda não. Então Entendi. inclusive a gente ainda está na luta de conseguir fazer isso de uma forma mais, mais profissional. Essa Sim. proteção, Mas é porque é aquelas bem melhorias artesanal. contínuas, né? Porque é bem artesanal, Sim. entendeu? O processo ainda é bem artesanal. Então demanda muito tempo. Uhum. Por exemplo, você tem que pegar uma espuma, que a espuma vem, sei lá, um rolo de espuma. Deixa eu ver a espessura. Não sei, uns. Sei lá, acho que é uns 80 centímetros, não sei. Aí você tem que Uhum. cortar ela na tesoura. Aí depois você tem que pegar as tirazinhas e cortar no tamanho específico, colar com durex. Então, assim, demora, entendeu? Leva muito tempo. Uhum. Então, se você Entendi. quer levar para um processo de escala, assim, vender em mais quantidade, a gente realmente precisa pegar e trazer ele para uma forma assim mais profissional. Só que a gente já pesquisou. Se a gente achasse umas quinas,
sabe aquelas quinas que vem no espelho? Aquelas negocinhos assim. Se a gente Sei, achasse algo assim, mas se fosse feito de espuma, nossa, resolveria demais, seria 100%. imagino. Seria o cenário E perfeito. sim, sim. E ali, ó, aproveitando, né, a gente chegando mais na parte final aqui do episódio, nada melhor do que, né, você falar como que as pessoas te encontram para acompanhar o seu trabalho e, obviamente, o seu livro para comprar, para quem quiser. Claro. Qual que é o melhor canal? Olha, hoje, o Diário de Reza ele é vendido de forma exclusiva nas nossas plataformas, justamente porque a gente oferece Hum, uma melhor condição para os nossos leitores de valor, de frete, assim, do livro, né, do frete também, e também a questão da experiência. Então, por exemplo, hoje ele é vendido de forma exclusiva no site diariodерez.com.br, uhum, e para localizar a gente, lá no arroba Instagram, é a rede que eu mais uso, arroba sim, HFPessoa. Então, assim, fica bem, não é tão difícil. E jogando o Diário de Resto também no sim, Google, a gente é o primeiro ali. A gente é verificado no Google, tem um bocado de comentários dos nossos leitores, legal. feedbacks dos nossos leitores. Então, assim, a gente tem uma boa recepção, sabe? Uma taxa de aproveitamento, de retornos positivos, assim, bem satisfatório. Uhum, Pelo menos eu gosto bastante, assim, da sim, quantidade de feedbacks que a gente recebe, de sim, ir comentar. Tem uma galera que é legal. bem engajada, assim, no Bem sentido engajar, de é isso. bem engajada mesmo, assim, vem conversar, fala, cara, vem teorizar, eu gosto bastante. Quando o É o lei melhor leitor, né? Aquele quando que vivencia após leitura, pois né? é, quando eles fazem aquisição no site, a gente, assim, você entra no site, você já começa a entrar e entender mais ou menos como é que vai ser o universo. Aí você clica ali para fazer Uhum, a compra, a gente coloca você no checkout branco, porque geralmente é o que você tem o hábito de comprar, e a gente fez só por uma questão de logística. E depois que você fez a aquisição, você entra por uma página de obrigado, que é uma página já temática também. Então você clica ali para resgatar suas recompensas, você cai direto no meu WhatsApp. Então os uhum, leitores ele tem acesso direto a mim, entendeu? Então não tem muita legal. coisa assim relacionada a estrelismo. A gente conversa Uhum, com todo mundo, responde todo mundo. Então a gente resolve tudo muito rápido, sabe, sem burocracia, até para ler as páginas grátis que a gente coloca no sim. site, a gente não coloca Eu vi, entrave tem nenhum. Você acho que é clica e você quase baixa. 40 páginas quase, né, eu tenho baixar PDF, né, É, dá pra ler bastante do livro, né. são 39 páginas ali, 39, você isso. toca, você faz o download ou você lê online. Então, assim, a gente não colocou entrave, não precisa a pessoa. Que às vezes, né, assim, aí eu já vou puxar para uma parte de marketing assim, mais digital, para Sim. você pegar um lead, pegar um e-mail, não sei o que, você precisa. Uhum. Ele te dá alguma coisa para Não, você ofertar outra. Não. A gente faz uma filtragem muito boa para que só esteja dentro do projeto quem. o anúncio ele é muito bem segmentado, né, quem chega lá provavelmente vai ser um leitor mesmo, um Então, comprador, né. assim, e outra coisa, mesmo que a gente disponibilizando 39 páginas, não sei se você é um leitor ansioso, mas a galera não gosta de ler, não. Porque fala assim: não, não vou ler, não, porque senão eu vou ficar mais agoniado ainda. Vou ficar agoniado para saber. Aí eles leem a sinopse É, e recebem. Aí tem o pessoal fala: não, eu vou comprar mês que vem. Eu falei: não, aproveita lá e lê as 39 páginas. Eu falo: não, 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 que eu fico com isso na cabeça. Porque quem é sim. leitor, assim, ávido, assim, tá aquela coisa mais que gosta muito de literatura, que tá sempre, né, envolvido ali, é uma história inacabada, ocupa, No sabe. e tem gente que lê às vezes pega um fim de semana, lê um livro, né, então tem que começar e terminar. Se ficar só nessas 39 páginas, fica incomodado, né, Não, enquanto o livro não muito, chega, né. muito. Acho que mais de 90% dos nossos leitores é uma galera, assim, Legal. hiper ansiosa, assim, Uhum. que, "Não, eu preciso ler e tal". Tem gente que lê o volume 1 em 24 horas. Assim, Nossa senhora. tem gente que lê de um dia, assim. Teve uma menina que ela leu, em umas 5, 6 horas. Aí eu Nó. falei, mas assim, eu falei, a minha meu ceticismo é tipo assim, pô, ela deve ter lido de alguma forma dinâmica e tal, não sei o quê. Só que Sim. ela começou a fundamentar umas coisas muito específicas dentro da história, entendeu? Eu falei: "Caramba". Então não tem como, né, ela É, de fato leu de uma forma normal, e entre assim, aspas. o livro tá aqui, né. Eu já reli o livro 1, sei lá, umas 10 vezes, porque eu fico lendo, fico procurando alguma coisinha e tal. A gente acaba achando um errinho, corrige numa próxima edição, Sim. né? Às vezes um errinho de diagramação, uma coisinha aqui, outra ali e tal. Mas, por exemplo, essa menina leu o livro em 24 em 5, 6 horas, e, cara, ela conseguia conversar comigo de coisas muito específicas, assim, do livro, que eu já não estava mais nem lembrando o quanto ela estava lembrando. Eu Uhum. fui pegar o livro, aí eu fui ler, eu falei: Curioso. "Caramba!".
ela tá muito mais aprofundada, assim, numa questão Sim. ali da história do que eu. E, cara, e, assim, é uma fundamentação muito profunda das teorias, sabe? Ah, por conta disso. Aí ela segue uma linha muito boa, assim. Ela bateu na trave várias vezes de muitas teorias e muitas muito boas, assim. Eu falei, rapaz, eu vou até usar essa teoria lá na frente, porque Sim. pode ser bem interessante, sabe? Aproveitar, né? O desenvolvimento. Então, assim, eu e os leitores, a Sim. gente tem essa proximidade, sabe? A gente conversa muito. Ah, muito bom. Para mim, não, se eu tiver conectado, for 2 horas, 3, 4, 5 horas da manhã, eu vi uma mensagem e se eu não estiver escrevendo, eu respondo na hora. Entendeu? Não tem muito essa coisa Legal. de horário comercial. O horário comercial, geralmente, é minha esposa que cuida, mas é, sei lá, Uhum. relacionado à entrega, livro, alguma coisinha assim. Sim. Aí ela acaba ficando responsável e acaba ficando dentro do horário comercial, só porque tudo que a gente Uhum. pode resolver, por exemplo, dos correios, é dentro do horário comercial, né? A gente não consegue fazer É, nada, exato. nada fora. Bom, bom. Bom, Eliel, queria agradecer pela conversa, foi ótimo, adorei. Tem muito papo, né? A gente teria muitos outros assuntos para falar, mas eu acho que mesmo assim a conversa ficou rica. Fiquei feliz de saber da sua história, do Diário de Reis também, de toda, no parte mais final aqui do episódio, dessa estratégia de vendas, né, para chegar cada vez mais leitores. E é isso, espero que você tenha gostado também. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, cara, e obrigado de verdade. É bem interessante poder vir conversar, falar um pouco, dar um Sim, auxílio, assim, até falar sobre gráfica, diagramação, sim. revisão. É porque, assim como aquela parte que você tinha comentado, muitos leitores não têm essa percepção de como é e acham que Uhum, são totalmente dependentes de editoras para fazer o projeto rodar. E eu uhum. estou aqui provando que não precisa, né? Você não precisa de uma editora, mas você Exato, precisa de bons profissionais. Eu, sempre perfeito. que um autor chega, eu mando todo mundo que trabalha comigo. É, eu trabalho muito com especialistas, então, assim, Sim. a ilustradora é especialista em ilustração Dark Fantasy. A revisora, entendo, Uhum, a minha revisora, ela é doutora em letras e especializada em latim, então, para mim, usa muito isso, sabe? Então, a diagramadora conhece muito dentro do universo de fantasia. Então, assim, o designer, porque assim, a ilustração da capa é feita por uma pessoa. Então, uhum, a ilustração da capa foi sim. feita aqui foi feito pelo José, foi o primeiro ilustrador que a gente teve. Mas, por exemplo, a diagramação assim, né? Posicionamento Sim. de letras, fonte, Uhum, capa, essas coisinhas assim, sinopse, isso aqui é feito por um design. Então, assim, é interessante dar para os novos autores. Eu também sou um novo autor, né? Mas é sim, interessante dessa perspectiva que, independente de editora, dá pra perfeito. fazer, né? Dá pra fazer, dá pra fazer. Vai Não, atrás, ó, busca, exatamente. dá pra fazer, mano. Não se desanima. Hoje, Boa. eu vou finalizar aqui com um alerta para todos os escritores, que é fique atento com o que o mercado literário tá te oferecendo, porque muitas empresas que se passam por editoras não são editoras, são prestadoras de serviços Gráficas. É, prestador de serviço ou gráficas, simplesmente gráficas, né? gráficas e assim, tem muita gente aí brincando com o sonho, entendeu? Dos outros. Tipo assim, venha É, publicar conosco, venha publicar conosco. Aí você chega lá, você tem que pagar 6, 7 mil reais para publicar. Cara, uhum, é uma realidade que é complicada para nós que somos autores e parece que uhum. assim, se você não se esgueirar e desviando disso e achando uma brechinha ali, parece que sua história não tem relevância e ela acaba morrendo, sabe? Como se batesse num teto Sim, aqui de burocracias e assim, o mercado prega às vezes que é hiper difícil conseguir atingir determinados níveis uhum, e às vezes você descobre, por exemplo, com uma livraria, ah, até conversando com alguns livreiros, assim, livrarias mesmo, donos, você descobre, você chega que os caras fazem venda passiva, que é ficar parado esperando o leitor vir. Então, mesmo se é, olha, uma das coisas que você tem que quebrar é, mesmo se você tiver uma história excelente, você é autor que tiver uma história excelente, as pessoas não vão te achar se você estiver dentro do seu quarto, trancado. Você tem que expor sua história, entendeu? exato, Tem que expor sua história, você tem que aprender um pouquinho de perfeito. marketing. Você não precisa ser o melhor cara do mundo em marketing, mas o básico você tem que saber assim, dominar todo o processo até para você saber escolher bons profissionais.
Esse Exato. Então, a para saber gente o que falar com eles, né? Como discutir a estratégia e e tudo mais, saber né? também se não é um mau profissional, porque assim, eu desde o primeiro volume, a primeira escrita até o momento, eu passei por alguns profissionais que se diziam profissionais e na verdade, cara, era decadente assim, o serviço prestado. Imagino. E assim, era às vezes eu na qualidade de autor, sem um segundo trabalho ali começando, você tem uma Uhum. verba pequena, restrita, você Você não você pode vai dar e margem para erro, né? desembolsa esse negócio. Isso te impacta, você fala aí você recebe, por exemplo, uma revisão, eu recebi revisões mal feitas, cara, muitas, muitas, eu falo: "Cara", chegava assim e falava: "Nossa, velho, tá pior do que eu Foda. entreguei", entendeu? Aham. Então eu falava: "Nossa", assim, era assim, eu ficava abismado, assim. Então o mercado tem muito Uhum. disso, por isso que todo mundo que chega pra mim, todos os autores fala: "Ô, preciso de indicação", eu indico quem trabalha comigo. Falo: "Ó, essa aqui que Lógico. faz pra mim, essa aqui quem desenha pra mim, essa aqui quem diagrama pra mim, essa aqui que faz isso, o design que eu recomendo é esse", porque eu sei que são pessoas, assim, que eu não fico preocupado, por exemplo, entendeu? Prazos são Sim. cumpridos de forma rigorosa, a Mariana mesmo que faz a revisão, que é a doutora que eu te falei, em letras, Uhum. cara, a Mariana é muito precisa com prazo, velho, muito absurdo, assim. "Olha, É vai ficar essencial, pronto né? vai ficar, pronto dia 25, dia 23 ela tá te entregando, ó, tá aqui a revisão". Uhum. Então, assim, é absurdo, cara. Ela consegue ler um volume e revisar, tipo Uhum. assim, de uma semana ela te entrega, fala assim: "Ó, tá aqui. É isso aqui que você precisa Legal. mudar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá aqui as modificações, tal". Tudo muito bem fundamentado, sabe, então você fica é muito rico e ela parece uma enciclopédia humana. Eu fui perguntar uma Uhum. referência Aham. específica de uma palavra, de uma etimologia de uma E ela palavra, tinha. aí ela foi subindo, assim, porque a nossa língua deriva, né, do latim. Aí ela foi subindo até chegar no latim, foi. Eu falei: "Caramba", até a página do livro onde tinha a referência que ela estava me falando, a fundamentação que ela estava explicando, ela colocou: "Ó, tá no livro de", aí colocou lá: "O autor tal, página tal". Eu falei: "Caramba, velho". É um nível muito alto, Muito legal. entendeu? E Muito são bom. valores, assim, que eu acho justíssimos, né, não é nada caro. O pessoal que tá preocupado, às vezes não, tá bem preocupado com colocar autores no mercado, pô, sabe? Colocam Exato. valores bem acessíveis pra gente que é autor, que tá começando, no começo ali. Por isso Uhum. que eu recomendo todo mundo. Todo mundo que chega pra mim eu recomendo. Falo: "Ó, é uma excelente Sim, sim. profissional, é uma boa", então é isso. Perfeito. Autores, vocês precisam não depender de editoras para existir no mercado. Não Exatamente. para Ótimo ontem, recado para final. ontem, para Sim, ontem, para ontem. ótimo. Eliel, obrigado, cara, adorei a conversa. E melhor terminar com essa lição que eu acho que é importante para quem está entrando no mercado. Então, muito obrigado. Se precisar de mim, do Pode Ler e Escrever, conta comigo, tá bom? Tá certo, eu que agradeço, tá? E quando você começar a ler, o exemplar chegar pra você, vem me contar, Sim, vem vou teorizar comigo com também. certeza, com Eu certeza. Ainda gosto, mais eu depois do gosto. papo, fiquei mais curioso ainda Não, para eu saber, gosto para bastante, conhecer. eu gosto bastante de participar do Ah, processo. legal. Bom demais. Um abraço então, até mais. Abraço, Tchau, tchau. tchau.